Cumprimento os santos e amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes com a presença do Espírito Santo de Deus sobre a casa, dê um brado de glória para Jesus, que merece toda a honra e todo o louvor. É bem verdade, é evidente a olho nu que o Senhor Jesus Cristo já se faz presente na casa com toda a sua majestade. Se a igreja do Senhor se manter em ritmo de adoração, é bem verdade também que a presença do Senhor há de aumentar. O nível espiritual nesta noite ainda há de aumentar. E aquele que ainda nem mesmo se arrepiou irá receber no nome de Jesus uma porção dobrada do Espírito na noite de hoje. Aleluia! Eu quero aqui agradecer primeiramente a confiança do nosso pastor presidente de estar depositando a palavra do Senhor, a oportunidade de pregar a mensagem do Evangelho do Senhor, a santa e amada igreja nesta noite, na abertura da campanha Quebra da Maldição. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 44, no versículo 10. Aleluia, glória a Jesus. Os amados, nós somos chamados e escolhidos por Deus para ser remanescentes sobre uma geração incrédula. Nós somos chamados e escolhidos por Deus para, no meio de uma geração onde o pecado se tornou comum e a santidade se tornou incomum, fazer a diferença. Nós somos chamados e escolhidos pelas mãos do Senhor, a dedo pelo Senhor, para, no meio de um povo que ama o pecado e abomina a santidade, ser o diferencial, ser remanescentes do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, de maneira que o olho carnal venha olhar para a face do pregador, venha olhar para a face da cantora e venha dizer: verdadeiramente o Senhor se faz presente. Aleluia! Glória a Deus! Fomos chamados não para ser iguais, mas para ser taxados como loucos, porque somos o diferencial, somos os santos no meio do pecado, que amam o pecador, mas abomina o pecado, abomina a incredulidade e prega incessantemente sobre a santidade. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Quantos encontraram? Digam amém. A palavra de Deus vai dizer assim: porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, dando ênfase, porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchente sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu Espírito sobre a tua semente. Os irmãos e as irmãs podem tomar os vossos assentos, mas não podem parar de adorar. Mantenham o ritmo de adoração com os pensamentos ligados ao alto trono de graça do nosso Senhor Deus. Meus amados, é bem verdade que o Senhor nos deixou uma promessa, ainda antes que fôssemos formados no ventre de nossas mães, ainda antes que fôssemos entregue o nosso titular nome. O Senhor nos deixou uma promessa de que derramaria do seu Espírito, encheria nossa semente, encheria os nossos descendentes do Espírito Santo dos céus. Eu tinha uma teoria, eu tinha por certo algo que hoje entendo e vejo que é errado, porque a palavra do Senhor, em momento algum, existe a possibilidade de se contradizer, em momento algum, existe a possibilidade
do Senhor voltar atrás no que disse. Eu tinha a teoria de que o avivamento a qual o Senhor nos prometeu, ele viria não somente para a igreja, mas ele viria sobre os 4 cantos da terra. Eu tinha a teoria de que todo homem, toda mulher capaz de pensar, ver, ouvir e falar, seria cheio do Espírito Santo de Deus, de maneira que obrigatoriamente teria que confessar o nome do nosso Cristo Jesus. Mas novamente, a palavra do Senhor, ela não se contradiz. O Senhor não volta atrás do que Ele diz. Nós temos a promessa do avivamento. Nós temos uma promessa sobre um grande avivamento. Nós também temos a promessa sobre o arrebatamento, onde o Senhor diz que com o passar dos dias, o amor no coração de muitos se esfriaria, onde o Senhor diz: se voltará filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, e viverão em guerra. Nos últimos dias, a tendência é piorar. De que maneira aconteceria em toda uma nação? De que maneira aconteceria em toda a face da terra um avivamento em um povo a qual anda em incredulidade, em um povo a qual não dá a mínima para a presença do Senhor, para o alimento celestial que a palavra, o Evangelho do Senhor nos concede? Não existe lógica nessa teoria, é contraditória. Então passei a analisar e fui para a Bíblia, desci na palavra do Senhor, e analisando, conversando no íntimo com o profeta, o irmão evangelista Edson, entendi que o avivamento do Senhor não pode ser generalizado. Assim como o arrebatamento será para os escolhidos, o avivamento que o Senhor prometeu não é para todos, mas para aqueles que foram escolhidos. Sabe como eu entendo isso? O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. O Senhor, Ele nos concede o livre-arbítrio de tomar a escolha a quem vamos servir. Se nós escolhemos viver nas garras de Satanás e não buscar por um avivamento, e não buscar pela presença do Senhor, o Senhor, em sua infinita santidade e sabedoria, de maneira alguma derramaria do seu Espírito Santo sobre a podridão do pecado. Porque o santo não se mistura com o impuro. Aquilo que é santo permanece santo, mas aquilo que é sujo se suja mais. O avivamento do Senhor, assim como eu acabei de ler, é para aqueles que estão sedentos. O avivamento do Senhor é para aqueles que têm fome da palavra, que têm sede do Espírito Santo de Deus. É para aqueles que todos os dias e incessantemente dobram os joelhos e dizem: Senhor, eu sou falho, eu sou. Senhor, eu sou errante, eu sou. Mas eu reconheço que preciso da tua presença. Senhor, eu peco todos os dias, mas no final do dia, antes do deitar, está com os joelhos dobrados, dizendo: Senhor, eu reconheço, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu te busco. O avivamento é para aqueles que se encontram sedentos, famintos, por receber ainda uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. O avivamento é para aqueles que, assim como o profeta Isaías fez no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 1, é para aqueles que clamam: aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ó, que tu rasgaste
O avivamento do Senhor é para aqueles que incessantemente declaram: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu não sei caminhar sem Ti. Senhor, eu não sei falar sem Ti. Senhor, eu não sei agir sem Ti. Senhor, eu sou como uma criança de colo que sem Ti não sabe nem mesmo andar. Aleluia! Aqueles que estão sedentos receberão desta promessa. Aqueles que todos os dias, assim como o apóstolo Paulo na epístola nos escreveu aos cristãos filipenses, declarou: eu não cheguei à perfeição, nem perto estou de chegar. E eu fui muito falho, eu fui errante, eu fui pecador, eu fui perseguidor, eu fui assassino. Mas deste passado eu me esqueço. Deste passado eu me esqueço, para que eu possa manter meus olhos focados em um só objetivo: cumprir o ID do Senhor, pregar as boas novas do Evangelho, ser avivado e ser um avivalista sobre a geração em que vivi. Temos que fazer como o apóstolo Paulo: antes Saulo, antes perseguidor, antes assassino, e depois do avivamento, pregador do Evangelho, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença e do poder do grande eu sou. Temos que reconhecer todos os dias o poderio do Senhor, para que o avivamento possa acontecer em nosso coração. O Senhor jamais vai tirar daqueles que estão sedentos e famintos, assentados à mesa, buscando pela presença. O Senhor jamais vai deixar de conceder alimento e água para aqueles que estão sedentos e famintos, aclamando pelo alimento que vem dos céus, para aqueles que estão assentados na mesa, para dar aos porcos e cães que não dão a mínima para a presença e para o alimento celestial do Senhor. O Senhor jamais vai deixar faltar da sua presença no meio do povo de Deus, a qual busca todos os dias para conceder àqueles que pecam e não confessam, que erram e se acham certos. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Somente para abrir a visão dos amados irmãos e irmãs: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que andeis na luz e não nas trevas, para que andeis na minha maravilhosa luz e não nas trevas. Glória. E sabe para aqueles que estão lá fora? Por que ser avivalista? Porque temos que nós ser avivalistas. Por que não guardar para mim o avivamento? Por que não guardar para mim a presença do Senhor? Versículo 10 de 1 Pedro capítulo 2. Vós, que em outro tempo não ereis povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não use de hipocrisia, porque você precisou ouvir um profeta, precisou ouvir um louvor, para que fosses alcançado pelo avivamento individual, para que fosses alcançado pela minha presença, e agora desejas tu guardar para si o que eu concedi a você. Enquanto almas padecem, enquanto vidas padecem, eu não te concedi o avivamento para guardar para si. Eu te concedi
concedi um avivamento para que você pudesse se levantar, se tornar um avivalista, ser cheio da minha presença, de maneira que as pessoas que te cercam também se tornassem cheias do meu Espírito. Eu consegui o avivamento, eu vos avivei, eu vos resgatei, eu vos trouxe até aqui para vos tornar avivalistas, para tornar o seu coração um refletor de glória, como um espelho, que quando as pessoas olham para ti, elas não veem a Débora, elas não veem a irmã Cleide, elas não veem a jovem Jair, os obreiros do altar, mas veem o Espírito Santo de Deus. Vou apenas espranar mais um pouco que o Senhor trouxe ao meu coração, porque se eu guardar, eu sei que de mim será cobrado. Joel capítulo 2, nós podemos contemplar ainda mais uma afirmação da promessa de avivamento que o Senhor concedeu para o povo de Deus. Agora que já sabemos que quem receberá deste grande avivamento não são os incrédulos, mas será o povo de dentro, o povo de Deus, para que possam apregoar as boas novas. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Carne essa no meio da igreja não existirá mais. Derramarei do meu Espírito, vossos filhos e vossas filhas, sabe o que vão fazer? Eles vão profetizar. Vossos velhos, sabe o que vai acontecer? Eles vão ter sonhos. Vossos jovens, sabe o que vai acontecer? O evangelista Edson, eles vão ter visões. Até mesmo sobre os vossos servos hei de derramar, hei de conceder do meu Espírito. Ainda que digam esta geração está perdida, ó, quão doloroso é ouvir: esta geração está morta, esta geração não tem saída. Ó, quão doloroso é ouvir que Satanás venceu da boca dos próprios filhos de Deus. Se essa geração está sem saída, enquanto a igreja está na terra, significa acaso que Deus perdeu o seu poder? Nem mesmo nos tempos passados, quando a perseguição contra a igreja levava à morte, o Senhor desamparou o povo de Deus. Ele não mudou, Ele não mudará. Quem está mudando é a igreja do Senhor. O Senhor não desamparou o povo de Deus, mas o povo de Deus está desamparando as pessoas lá fora. O Senhor não desamparou a humanidade, mas os escolhidos do Senhor estão desamparando aqueles que estão lá fora. Por que ser um avivalista, jovem Júlio? Glória a Deus! Para não termos que olhar para as pessoas que conhecíamos e não eram crentes e vê-las sendo condenadas ao inferno por não terem conhecido deste avivamento, por covardia sua, por egoísmo seu, por hipocrisia sua, por querer guardar o avivamento que o Senhor te concedeu para si.
e não querer apregoar as boas novas do Evangelho. Sabe como eu tenho por certo, pastor Leandro, irmão George, presbítero César, evangelista Edson, sabe como eu tenho por certo que o avivamento já teve início sobre corações e que as pessoas de dentro desta igreja estão avivadas, recebendo do Espírito Santo de Deus? Atos 2, o início do cumprimento da promessa do Senhor. Em Atos 2 nós podemos contemplar, e de repente veio um som dos céus, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. O início do cumprimento da promessa sobre o avivamento, onde pela primeira vez a igreja do Senhor conhece quem é o Espírito Santo de Deus, onde pela primeira vez a igreja do Senhor contempla e recebe maravilhosa majestade dos céus. E aqui encontramos mais uma evidência do porquê o avivamento começa na igreja e não é generalizado a todas de uma só vez. As pessoas, quando viam os nossos irmãos sendo cheios do Espírito Santo de Deus, quando olhavam para dentro do tabernáculo e diziam, abriam suas bocas para falar, eles não diziam, nós estamos sedentos, nós queremos este Espírito, nós cremos em Jesus. Eles diziam, estão loucos, enlouqueceram ou estão embriagados, não estão em sã consciência. Mas sabe o que nos mostra e deixa claro aos olhos, hoje analisando a palavra e vendo os dias atuais, que eles não estavam loucos, não existe possibilidade de que eles estavam loucos. O fato de que houve mudança de vida. Como identificar, jovem Júlio, que o avivamento aconteceu na minha vida? Como identificar que o avivamento aconteceu na igreja do Senhor? Enganoso pensamento de quê? É de Satanás o pensamento de que avivamento se limita apenas ao ato de movimentar-se, de locomover-se de um lugar até outro. É enganação de Satanás pensar que o avivamento, a expressão ser avivado, significa apenas pular, falar em mistério ou rodar. O avivamento anda junto com a mudança. Falar em línguas, pular, rodar na presença do Senhor, é só uma evidência de que aquela pessoa está reagindo à presença do Espírito Santo de Deus, mas não quer dizer que verdadeiramente foi avivado ou avivada. Quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para ela ou para ele, e vemos que mudou de vida, e vemos que busca incessantemente, e vemos que há sede e fome da presença, ali podemos ter certeza, o avivamento do Senhor desceu sobre esta vida. O avivamento do
oração. Quando olhamos para uma igreja e vemos crentes descendo em oração, podemos ter certeza que estão lutando contra a carne, ou seja, o avivamento aconteceu. O avivamento acontece quando nos tornamos sedentos. E quando o avivamento acontece, a nossa vida muda. No decorrer da palavra do Senhor, nós podemos compreender isso de maneira clara. Não houve um profeta, não houve um servo de Deus que, ao encontrar, seja a manifestação da presença do Senhor em uma sarça pegando fogo, ou a voz do Senhor soa, ou a própria manifestação em homem carnal de Jesus Cristo, não houve um que, ao encontrar, não mudou de vida, de pescador a pregador, de fugitivo a pregador, de assassino a servo de Deus.